Pessoal, eu tô aqui editando o vídeo da XADV que vocês vão assistir aí agora. E eu percebi uma falha de áudio. Eu tava aqui com esse microfone de lapela e em alguns momentos quando eu agachava, o microfone pressionava contra o meu pescoço e o áudio ficava contaminado, né? Como se estivesse captando o áudio de dentro do meu pescoço, um negócio terrível. E eu percebi isso só depois de um tempo, na hora que eu agachava, que eu percebi que ele estava preso aqui entre a minha camiseta e o meu pescoço. Então depois de um tempo eu corrigi isso, eu puxei ele mais pra frente, mas infelizmente na captação do começo do vídeo ficou ruim, tá? Então em alguns momentos vocês vão perceber que o áudio está contaminado, mas vai dar para vocês acompanharem e conhecerem essa moto bem de perto. Só seguir aí. Galera, Honda XADV, aquela scooter com uma cara de Big Trail, né? Rodas raiadas, suspensões de curso longo, uma moto meio esquisita, assim, no sentido assim, se você olha para ela, você não sabe identificar muito bem que moto é, que categoria é, se é de alta cilindrada, se é de baixa cilindrada. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês essa máquina nos mínimos detalhes. Eu tô aqui na Honda Mundial Motos de Campinas, concessionária parceira aqui do canal que cedeu essa moto para eu trazer esses mínimos detalhes aqui para vocês. Essa é uma Honda XADV, aquela scooter de 750 cilindradas, né, misturada aí com trail, big trail. Essa moto aqui é uma moto que está aqui consignada na concessionária, então ela é uma semi-nova e ela tá, ó, se alguém tiver interesse, ó, é uma XADV 2222 com 5.000 quilômetros. Ela tá 89.500. A moto tá zerada, aspecto de 0 km. Eu já olhei aqui ela nos mínimos detalhes, tá realmente muito nova, muito bem cuidada. E então, se você tiver interesse em adquirir essa moto, tô deixando o Instagram e o WhatsApp aqui da concessionária para vocês. É só entrar em contato. Quem sabe vocês não fecham aí um excelente negócio. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês nos mínimos detalhes, vou filmar bem de pertinho todos os detalhes dessa moto, que é muito legal. Eu nunca tinha tido contato tão próximo com ela, e a não ser hoje. Então, nossa, espetacular, já estou gostando muito da moto. Então fica comigo que hoje você vai conhecer essa moto nos seus mínimos detalhes. Pessoal, eu estou aqui no estoque da Honda, ó. Olha quantas motos aqui. Então logo ali embaixo, ó, logo ali embaixo é oficina, então vai ter ruído, vai ter barulho de compressor, vai ter barulho de motor ligado, acelerando. Então peço aí a compreensão de vocês. Eu estou usando o microfone de lapela, então ele ignora bastante esses ruídos externos e o áudio vai ficar bom, mas ainda assim vocês vão ouvir alguma coisinha aí, ok? Então vamos dar uma olhada, vamos começar pela frente. Então essa moto aqui, ó, tem uma generosa bolha, ó. Ela tá com um papel filme aqui, né, para proteger ela aí, né? Mas olha o tamanho da bolha. A bolha tem ajustes de regulagem em 5 níveis. O ajuste é por aqui, ó. Você puxa essa trava e aí você puxa esse eixo em direção à trava, e aí com as duas mãos você consegue segurar aqui, ó, e puxar ela para cima. Tá vendo? Eu puxo, ela não vai porque eu preciso de duas mãos. Uma mão eu preciso pressionar aqui, puxar para esse sentido, e com a outra mão puxar. Então ela muda bastante, ó. Então aqui ela está na posição mais alta, ó. Olha como é que ela fica, posição mais alta. Agora eu vou abaixar para a posição mais baixa. Aí, então eu vou puxar aqui a trava, ó. E aí ele permite, ó. Tá vendo? Posição mais baixa. Olha como abaixa bastante. Vou mostrar para vocês, ó. Olha como abaixa bastante a bolha. Olha aí a diferença. Isso é legal para rodar num dia quente, num uso urbano, num uso off-road também é muito útil, muito legal. Você poder abaixar a bolha nesse nível. E quando você olha aqui, ó, existem marcações, ó, tá vendo? Um pininho aqui, outro pininho aqui. Existem marcações para você saber qual nível está. Então, como você pode ver, é o nível mínimo aqui e o nível máximo é onde ela estava, ok? Então, ó, eu subi ela de novo aqui e olha lá, ó, tá vendo? Agora tá no nível máximo, mais alto. Já ela voltou
até a sua altura. Olha como muda, ó. Aqui, no nível baixo, a bolha estava batendo praticamente aqui no final do painel, ó. Agora, no nível alto, olha o quanto ela aumentou de tamanho. Então, de fato, uma bolha bastante generosa. Eu não testei na prática, eu não vou poder andar nessa moto, né? Essa moto não está disponível para eu poder rodar na rua com ela, mas dá para ver que a bolha é bastante generosa e ela muda bastante. A bolha tem aqui, ó, o adesivo Honda e ela é inteiriça, tá vendo? Ela não tem nenhum furo ou algo do tipo, aqueles, às vezes algumas bolhas têm um defletor bem na parte de baixo aqui, não é o caso aqui da XADV. Então descendo aqui a gente consegue ver, ó, olha que visual agressivo, né? Parece que a moto tá brava, né? Com as sobrancelhas franzidas. É uma característica parecida com a da Versys 650. Claro que não tem nada a ver, né? No desenho, mas o farol aqui, ó, da Versys 650 também ele é angulado assim, meio que simulando uma cara brava, né? Uma sobrancelha franzida. E aqui a gente consegue observar isso na XADV também. Então, ó, carenagens plásticas aqui com esse preto brilhoso e esse prata nas laterais, seguidas, ó, de um buraquinho aqui na carenagem. Aqui no farol, então, a gente consegue observar um farol duplo, tá? Aqui nesse meio a gente tem uma luz diurna. Aqui na parte de cima nós temos farol baixo e na parte de baixo nós temos o farol alto, tá? Isso se repete igual do outro lado. Na hora que a moto estiver ligada, eu vou mostrar esses faróis ligados também na prática. Tem uma questão muito legal aqui do farol, ó. Esse XADV que você vê aqui na lateral, ele acende quando a moto está ligada. Então quando você está olhando a moto de lado assim, ó, você tem a inscrição do seu nome iluminada. Então um detalhe bem legal aí no farol dela, tá? Descendo aqui na frente você consegue observar a seu belo par de bengalas pintadas em dourado, tá vendo, ó? Olha que acabamento bonito, seu guarda-pó aí. Descendo aqui, ó, uma suspensão relativamente de curso longo, tá? As Big Trails possuem um curso maior, mas é sim uma suspensão de curso longo, ó. Com a minha mão perto, então não é uma suspensão pequena, é uma suspensão que condiz aí com a sua proposta de ser uma moto aí mais voltada para o uso versátil off-road. Isso se repete aqui na roda raiada, né? Que já nós vamos chegar nela. Ponto negativo aqui é que o seu guarda-pó fica exposto, tá vendo? Normalmente os paralamas possuem curvaturas e ondas para protegerem o guarda-pó, porque isso aqui é uma peça frágil, né? Se bate uma pedra aqui, rompe ela, você acaba permitindo contaminantes entrarem aí na suspensão. Então, ponto negativo aqui, a gente não tem uma proteção, tá vendo? Ó, o guarda-pó ele fica exposto e parte da bengala de suspensão também fica exposta aqui a impactos de pedra, o que é ruim também porque essa região aqui não pode perder muito a sua capacidade de deslizar, né? É uma superfície perfeita, até que ela reflete muito bem, então é uma superfície que não pode ter muitos riscos e danificados e superfície danificada para não perder o funcionamento adequado aí da suspensão. Então uma bela suspensão dianteira, ó, mas com esse ponto negativo aí de estar com um pouco exposta aí aos impactos, né, de um uso normal aí de estrada, principalmente de terra, né? Então tem aí esses pontos negativos. O seu paralama, ó, peça preta aqui, peça pintada aqui na mesma cor da moto, tá vendo? Um cinza aqui, o mesmo cinza daqui, com um olho de gato aqui na lateral e um paralama ele aqui mais ou menos na altura do coletor, que é essa peça aqui lá atrás. Então esse é o paralama. E descendo aqui pro lado de cá, a gente vai conseguir observar que temos um olho de gato do lado de cá também. Essa é a fixação da pinça de freio dianteira da Nissin, pistão duplo. E é um disco duplo, tá vendo? Tem dois discos aqui na dianteira. E aqui a gente consegue ver, ó, sensor do ABS, que sobe lá. E conduíte do fluido de freio do lado de cá, com uma interligação aqui presa no paralama, que vai para o outro lado. E todas elas se unem para subir aqui num único, tá vendo, ó? Um único caminho até as regiões mais centrais aí da moto.
Na roda dianteira, ó, olha que roda bonita. Nós temos uma roda nebulosa aqui, né? Porque ela é uma roda de aro 17. Então, uma roda que normalmente é voltada para uso on-road, né? Para esportividade e agilidade, né? Normalmente as Big Trails ou tem aro 19 ou tem aro 21. Não é o caso aqui da XADV, que tem um aro 17. Mas esse aro 17 tem roda raiada com fixação externa, tá vendo? Ó? Então você pode usar um pneu sem câmara aqui, o que é um excelente ponto positivo. Então ela tem uma roda aro 17, que condiz mais com o mundo on-road, mas tem roda raiada com fixação externa, que condiz mais com o mundo off-road. Um belo par de discos flutuantes, tá vendo? Ó? Esse rebite aqui, ó, veja como o disco ele flutua um pouco, né? Isso permite com que o disco se deforme junto com a bengala e junto com a pinça, né, em frenagens fortes. Então isso é um ponto positivo, normalmente presente em motos de alta cilindrada e que precisam de uma performance a mais na frenagem. A roda é preta, brilhante, ó que legal, com um bico para calibrar aí, ó, angulado e com uma tampinha metálica. Olha que show, que bonito que tá esse bico. E aqui ela tem, ó, um pneu de uso misto. Pessoal, outro detalhe legal, ó, é que as rodas dela, ó, são da Didi, rodas japonesas, e a gente sabe que Didi não tem erro, né? Então, uma excelente roda aqui também. Então, pessoal, ó, aqui na roda dianteira, ó, nós temos medidas aí, ó, de 120, 70 R17. Então, como eu citei, é um aro 17, ó. Não é uma roda tão grande que a gente costuma observar nas motos trails e big trails. E lá na traseira, uma roda menor ainda, e já já a gente chega lá. Pessoal, observando aqui, ó, atrás da bengala de suspensão dianteira, a gente consegue ver aí, ó, o seu radiador. Então é um belo radiador bem grande, ó, mas é um radiador tradicional, ó. Não é aqueles radiadores divididos e etc. Então ele fica posicionado aqui numa posição bem tradicional. A carenagem possui essas aberturas de ar aqui, ó. A gente consegue ver lá no fundo a tampa do radiador. Essa abertura também vem para o lado de cá. E a gente consegue ver lá no fundo, ó, nessa região prateada aqui, ó, que é a região dos coletores, tá? Então aqui, ó, na ponta do meu dedo aqui, é o coletor já saindo aqui direto para o escapamento com o seu catalisador já bem aqui na frente, tá? Então ela tem essas carenagens, ó, tá vendo? Que captam o ar e direcionam o ar para o radiador. E a gente consegue ver, ó, que tem uma abertura aqui do lado, ó. Tá vendo, ó? Uma abertura aqui do lado que facilita a saída do ar quente, tá? Tá vendo? A gente vê aqui, ó, a mangueira do radiador e do lado de cá a gente tem outra abertura que a gente consegue ver, ó, a abertura aqui em cima e a abertura aqui na lateral, que a gente consegue perceber que é o trânsito aí do ar quente, tá? Quando você tá com o pé nessa posição mais elevada, ó, o seu pé ele fica relativamente na frente dessa saída de ar quente. Se você posicionar o seu pé na parte de trás aqui, ó, na parte central, aí sim o seu pé fica bem mais longe. Então isso aí só testando na prática para a gente saber se vai esquentar muito os pés ou não, ok? Pessoal, avançando aqui então para a lateral direita da moto aqui, ó, a gente consegue ver os detalhes, ó. Aqui a gente tem a inscrição, ó, 750, que é o mesmo motor da NC, né? Então é aquele tradicional motor bicilíndrico de 270 graus de defasagem. O motor a gente consegue ver pouco aqui nessa moto, né? Porque ó, ela é toda fechada, toda carenada. A gente consegue ver aqui, ó, a ponta do cárter aqui embaixo e a saída do escapamento lá. Então, realmente isso é muito característico de scooters, né? Uma moto toda fechada, o que te separa um pouco do motor. Isso é útil, por exemplo, para te dar mais conforto térmico quando o motor está quente, né, ligado. O fato de a gente ter essas plataformas aqui, ó, são muito características do mundo de scooters, e isso suja menos o seu pé em dias chuvosos. Você tem um espaço maior, posições diferentes para você apoiar o pé.
Então é de fato uma mistura do mundo off-road aqui de Big Trail, né? Rodas raiadas, curso longo de suspensão associado a características de uma scooter grande, né? Uma scooter de cilindrada grande. Então é aquele tradicional motor bicilíndrico, como eu falei, é um motor quadrado quando a gente fala de curso e diâmetro. Então é um motor que traz os números de performance para giros baixos e prioriza o torque e não a potência. Então é um motor que entrega, por exemplo, pico de torque abaixo de 5.000 rotações por minuto, o que é muito legal aqui para um mundo de uma moto que tende a ser urbana, né, com essa mistura de scooter, associada a uma moto que vai rodar na terra. Então tem pessoas que adoram esse motor 750 da Honda tradicional, tem pessoas que chamam ele de manco, né, porque de fato ele não entrega muita potência, porque ele não é um motor com características de motores super quadrados, de motores que priorizam potência, tá? Então avançando aqui, ó, para a carenagem lateral, ó, essa é a frente dela, veja como ela é pontuda, e aqui a gente já consegue ver uma abertura que é de um porta-luvas, já já vou mostrar para vocês, e aqui estão aquelas aberturas que eu mostrei para vocês da saída de ar quente do radiador. Então observando aqui, ó, as suas plataformas, ó, acabamento emborrachado aqui. Essa plataforma aqui, ó, para o meu pé que é tamanho 40, 41, não cabe o meu pé inteiro aqui, então eu preciso deslocar ele um pouco para fora. Então, mesmo não cabendo, ainda assim é uma posição diferente que eu posso ficar, que eu posso descansar em viagens longas. E aqui a gente tem uma plataforma bem maior, ó, com um limitador aqui. Veja o seu acabamento emborrachado aqui, ok? E aqui a carenagem que repousa, que encosta os seus pés. Aqui a gente tem um pedaço do motor, possivelmente do seu câmbio ou a embreagem, né? Então aqui a gente tem aquele famoso câmbio DCT de dupla embreagem, aquele câmbio automatizado, igual da Africa Twin, igual da NC 750X, aquele câmbio muito bem conceituado aqui no Brasil, e é o que equipa também essa moto. E lá em cima, na hora que for mostrar os comandos do guidão, a gente vai entender melhor os comandos também desse câmbio. Então a carenagem, ó, ela desce, olha como é bonita, simétrica, tem bons encaixes, com exceção dessa tampa do porta-luvas, que depois eu vou mostrar para vocês, mas olha como a moto é bonita nos seus encaixes, no acabamento. Olha esse aço escovado com um XADV aqui bem discreto, que avança aqui para a parte de central da moto. Aqui a gente tem uma pedaleira, ó. Então você se pergunta, nossa, mas ela já tem aqui as plataformas para você apoiar os pés, mas ela tem também uma pedaleira com uma proposta bem off-road, ó, com dentes profundos, com clique fechado e clique aberto, e essa pedaleira é utilizada para você conseguir pilotar em pé, né, numa posição mais parecida com motos Big Trails ou Trails. Então você pode inclusive usar essa pedaleira para pilotar sentado, mas aí é uma pedaleira recuada, tá? Você fica com o joelho flexionado e dobrado aqui. Então no uso normal é mais confortável você apoiar aqui nas plataformas, tá? Mas para um uso off-road, para pilotar em pé, essa pedaleira é muito interessante. E também num uso de viagem longa, você tem 3 posições. 1, 2, 3 posições para você ficar com o pé. Isso é muito legal em viagens longas, descansa bastante o seu joelho. E a garupa, se ela não for muito baixinha, ela inclusive tem uma segunda opção. Se ela cansar de ficar com o pé aqui, porque para a garupa essa pedaleira aqui é relativamente recuada, então se ela quiser descansar o pé e pôr o pé nessa pedaleira aqui, se a perna dela alcançar, ou dele, você pode. Então tem 2 opções aqui para o garupa e 3 opções para o piloto. Isso é muito interessante para uma viagem longa, e isso a gente não encontra em moto nenhuma, né? Isso aqui só em motos scooters mesmo, mas scooter com uma pedaleira tradicional aqui junta, misturando esses mundos, a gente não encontra por aí. Então são esses detalhes que fazem essa moto tão diferente e tão interessante ao mesmo tempo. Então a gente consegue observar aqui, ó, os detalhes, ó, isso aqui é um aço escovado, e todo o restante aqui é plástico, né? Então vamos olhar a pedaleira do garupa. Então perceba, é uma pedaleira bem grande, ó, tipo uma plataforma também, com um clique fechado. Olha como fica bonito quando ela está fechada.
e um clique aberto. Características de scooters também, esse tipo de pedaleira, né? Em formato triangular, em formato mais largo em plataforma, o que aumenta o conforto aí para longas viagens também, para sua garupa, para o seu garupa, tá? Uma questão que eu não gostei muito aqui dessa pedaleira é que quando você está em pé, ó, observe a linha reta aqui, ó, a sua perna dá de cara com essa ponta dessa carenagem, ó. Olha como a carenagem é pontuda, então ela dá de cara aqui, ó, tá vendo? Ó? Sua perna sobe, ó, ela bate aqui nessa região pontuda. Então senti falta de ser um pouco mais ergonômico para você pilotar em pé, tá? Então se essa ponta fosse um pouquinho mais para trás, o conforto para você pilotar em pé seria melhor. Então aqui, observando na região central, a gente consegue ver o seu cavalete central, que se não me engano é original, né? A moto já vem com esse cavalete aqui. Então, ó, ele tem uma dupla mola, uma mola maior por fora, uma menor por dentro, com um batente de borracha e uma grande alavanca ali. Eu mesmo coloquei ela no cavalete central aqui e é bem tranquilo de pôr, tá? Não é pesadona, não. Aqui avançando para cá, a gente consegue ver, ó, o seu escapamento subindo, ó, angulado para cima, o que é legal para o mundo off-road, né? Quanto mais alto for a saída do escape, melhor é para você fazer incursões em água, né? Então, ó, proteção metálica com uma entradinha de ar. O escape faz a curva aqui embaixo, ó. Ele faz a curva por trás do cárter que está aqui no meu dedo e vem aqui e ele sobe aqui, ó, com a sua ponteira, né, com o seu silenciador pintado em preto aqui e ponteira em aço também, ó. Muito parecido com a ponteira da CB500X. Não sei se é a mesma, mas é muito parecido. Escape bem largo, afinal nós temos um motor de 750 cilindradas, então nós temos um volume relevante de gases que precisam sair aí do escapamento. Então essa é a visão que a gente tem, ó. É uma moto sim alta do chão. E ao manusear a moto aqui, tá? Não é uma moto leve, mas também eu não senti muita dificuldade não. É uma moto bem tranquila assim de manusear, tá? Gostei disso também. Avançando aqui para a roda traseira, ó. Então observe, não é uma roda grande. No caso aqui a gente tem uma roda de tamanho aro 15, o que é muito incomum, tá? Então vamos ver aqui, ó. Olha lá, é um pneu 160/60 aro 15. Normalmente são aro 17. Nas Big Trails normalmente são aro 17 ou 18 aqui na roda traseira e 21 na dianteira. Então aqui a gente tem um pneu aro 15, o que é muito incomum, mas já é comum nos mundos das scooters que possuem rodas menores. Então mais uma vez aqui não é um tamanho típico de motos Big Trail, mas mistura o mundo aqui da Big Trail com sua roda raiada com fixação externa igual lá na frente. E aqui também, aqui é o câmbio DCT, né? Então eu desliguei a moto e deixei ela no neutro, ó. Então por isso que ela está me permitindo girar aqui. O bico angulado, igual lá na frente, muito legal, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. Então a roda já é pequena, não tem um acesso muito bom, mas com esse bico angulado fica muito fácil de calibrar, né? Então vamos dar uma olhada nesse bico aqui. Espetacular, hein? Coisa linda, ó. Bico metálico, muito legal mesmo. Olha lá o bico sem ele. Então show de bola aqui pro bico, né? Para fazer a calibragem da roda traseira. E aqui atrás a gente tem também um pneuzão de uso misto. E aqui a gente consegue ver o seu disco traseiro. Então observe que esse disco aqui é um disco tradicional, né? Não é um disco flutuante, porque ele não tem aqueles rebites, ó, para permitir, tá vendo? A fixação dele é rígida. Então não tem aquela questão de permitir o disco se mover e flutuar um pouco. O que é comum na roda traseira, já que aqui a gente não precisa de tanta performance, tá? Então é um disco simples. Aqui a sua roda fônica, ó, para fazer a leitura do ABS. Um belo pistão da Nissin de pistão único, né, aqui na roda traseira. E aqui a gente tem uma característica diferente, mas presente nas motos DCT da Honda, que é um freio de mão, que é acionado aqui por cabo, ó, tá vendo? A gente consegue ver o cabo aqui, e ele é acionado lá em cima. Na hora que a gente estiver lá em cima eu vou mostrar para vocês. Então
Perceba que tem 2 pontos de frenagem aqui nesse disco. Um é o freio mesmo, tradicional, que no caso não tem acionamento nos pés, né? Então o freio traseiro ele é acionado lá no manete esquerdo, que é comumente o manete de embreagem, né? Então lá no manete esquerdo é o freio traseiro e aqui é o freio de mão. Então aqui é acionado por óleo, né? Por fluido de freio normal, né? Que a gente precisa de performance. Observe aqui o cabo do ABS seguindo o seu caminho. E aqui a gente tem um acionamento do freio de mão por meio de cabo, já que aqui a gente não precisa de muita performance, né? Então uma pequena pressão já consegue parar e frear a motocicleta aí na hora que você for estacionar, né? Então essa é a sua roda traseira aqui do lado de cá. Observe a sua balança, ó, pintada em preto, e o caminho aqui do freio de estacionamento. E aqui embaixo a gente consegue ver, ó, a sua suspensão traseira com aquela fixação com ProLink, e a suspensão traseira aqui tem regulagem de pré-carga. Então a gente consegue ver aqui no meu dedo, ó, bem onde está meu dedo aqui, a gente tem os limitadores, né, que fazem o caminho da pré-carga. Tá vendo como ele está encostado aqui? Existem uma rampa, né, um caminho a ser percorrido, ó. E aí a gente tem aqui, ó, nessa parte superior, tá vendo esses quadrados? É onde a ferramenta de regulagem encaixa para você fazer regulagem de pré-carga. Então perceba, a gente não tem uma regulagem eletrônica aqui, então a pré-carga precisa ser feita manualmente. Ponto negativo, e não é condizente com o preço, afinal essa seminova aqui está R$90 mil, e normalmente motos com esse preço já possuem pelo menos um ajuste hidráulico aqui para facilitar, ou ajuste eletrônico de suspensões. Na hora que eu estiver lá em cima eu vou mostrar para vocês, mas a suspensão dianteira também tem ajuste, mas é um ajuste manual, ok? Então perceba, é uma suspensão também de curso longo, tá vendo, ó? Ali a gente consegue ver a mola lá no fundo, ó, deixa eu focar aqui para vocês. Então a mola lá no fundo, ó, descendo aqui embaixo, mas é uma regulagem simples, ok? Então é um ponto negativo aqui pelo preço da moto, tá? Mas é uma suspensão também de curso longo, ó, veja como tem espaço para essa roda percorrer. E do lado de lá a gente vai conseguir ver os detalhes da sua transmissão final. Antes da gente chegar lá, observa aqui as carenagens que avançam aqui para a parte de trás, ó, com a alça do garupa aqui. Na hora que eu estiver mostrando lá em cima eu mostro melhor para vocês. E o seu farol ele avança aqui para a lateral, mas ele não acende aqui, tá? Na hora que a moto estiver ligada eu vou mostrar para vocês como é que é esse farol ligado, ok? A sua rabeta, ó, observa como as carenagens são bonitas, bem encaixadas e seguem uma beleza aí bem simétrica, ok? Falando em ausência de simetria, vamos dar uma olhada aqui nesse porta-luvas, que foi um ponto de assimetria que eu encontrei aqui. Então observe essa porta, ó, como ela está desalinhada, ó. Isso aqui é uma porta de porta-luvas, tá vendo? Com acionamento mecânico, então não tem trava aqui. Mas olha como ela está assimétrica aqui. Não sei se é uma questão particular dessa unidade, né? Afinal, é uma moto seminova. Não sei se houve algum acidente aqui com essa tampa, né? Mas ó, ela seria simétrica se ela estivesse aqui, ó. Se ela estivesse posicionada aqui, estaria condizente com o preço da moto quando a gente fala de acabamento, né? Mas quando eu solto a mão, ó, observe como falta simetria aqui nesse encaixe. Aqui é um porta-luva bem pequeno, tá? Eu tenho um S23 Ultra da Samsung, que é um smartphone grande, tá? Não vou mentir, é um smartphone grande. Grande em tamanho de tela, eu digo, né? E ele não cabe aqui, tá? Não dá para colocar ele aqui para fechar a porta, tá? Deixa eu ligar a luz aqui para vocês verem, ó. Tem esse acabamento aqui em borracha. Olha lá, limite de carga meio quilo. Ele é até fundo, ó. Deixa eu colocar a minha mão aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Ele tem uma profundidade, ó. Então aqui cabe uma carteira ou um celular pequeno, tá? O meu S23 Ultra, ele fica aqui com um tanto assim para fora, ó. Então não cabe. Ponto negativo, eu acho que poderia ser maior. Talvez usufruir toda essa abertura aqui, ó. Aí caberia os celulares que estão no padrão de hoje em dia, né? São celulares maiores. Tem esse ponto negativo aí, mas é um reservatório protegido de chuva e poeira. É um ponto positivo, é legal que tem, mas eu senti falta de ser um pouco maior. Então aqui você pode pôr talvez dinheiro do pedágio, que vai estar protegido da chuva,
a sua carteira, se ela não for muito grande, e se o celular não for muito grande, também você pode usufruir aí desse porta-objetos. Ele tem, o eixo dele é aqui, ó, e ele tem uma resistência, tá vendo? Olha como ele tem uma resistência, aí quando vence ela, ó, aí ela fecha aqui com uma outra resistência que tem aqui, ó, tá vendo aqui bem na pontinha, tem uma ponta mais gordinha, então quando ela entra aqui no buraco, ela sofre a resistência para ser encaixada, tá vendo? Então observe aí mais uma vez a ausência de assimetria. Então ponto negativo aí para essa unidade, como eu disse, né? Não sei se todas vêm com esse defeito aqui de assimetria. Se vier em todas as unidades, ponto negativo, né? É uma moto cara e, ao meu ver, inadmissível um erro grotesco desse de acabamento. Bom, pessoal, avançando aqui para a parte de trás, ó, então observe como a sua lanterna aqui, ó, ela tem esses puxados aqui para a lateral, ó, veja como tem um desenho bem bonito. Na parte de cima aqui, ó, temos a inscrição da marca. Observe aqui, ó, as alças do garupa, como são bastante grandes e generosas, tá? Dos dois lados, ó. Observe o detalhe do acabamento, ó, esse relaxo aqui, para poder receber aqui a ponta da alça. E aqui a gente vê, ó, a sua lanterna. Nessa parte de baixo aqui é a luz do farol, né, da lanterna, quando ela tá ligada. E na parte de cima a gente tem a luz de freio, tá? A sua rabeta descendo aqui, com suas setas em LED, né, as dianteiras também são. E aqui embaixo a gente tem uma luz com LED, tá? Então é de fato uma moto full LED. Aqui o seu olho de gato. E avançando aqui, ó, o apoio, né, da rabeta aí na placa, ok? Então observe o acabamento aqui, ó, deixa eu ligar a luz, observe o acabamento aqui, ó, da parte de baixo do seu paralama, ok? Da carenagem aqui nesse ponto. Então vamos observar aqui, ó, olha que diferente essa coroa e corrente, né, aqui atrás. Então ela tem essa carenagem aqui, ó, que protege, né, o sistema. Então ela quase parece ser uma moto de correia dentada, né, pelo jeito que ela tá exposta aqui, mas não, é uma corrente de transmissão tradicional escondida aqui por carenagens. Eu vejo pontos positivos e negativos com relação a isso. O primeiro ponto positivo é que a corrente estando protegida assim, você protege ela de chuva, por exemplo. Então se essa moto ela fica exposta na sua garagem, tomando chuva a semana inteira, né, num condomínio que não tem aí a proteção, por exemplo, então é uma corrente que não toma chuva de forma significativa. Então é ponto positivo aí para o seu kit, né? Ele não fica tão exposto. E ele fica menos exposto também ao uso, né? À chuva mesmo, quando você estiver rodando, a poeira e etc. Então veja esses pontos positivos. Mas, quando a gente fala de ponto negativo, também tem. Primeiro deles, para limpar essa coroa e essa corrente aqui vai ser duro, né? Porque ela só tem esse ponto de exposição para você lubrificar e limpar. Então a coroa costuma acumular bastante sujeira, então você vai ter que ficar desmontando aqui para fazer a manutenção aí de formas esporádicas. E para lubrificar a corrente ela é pouca exposta aqui. Então no dia a dia aí para você cuidar dessa corrente você vai ter esses pontos negativos aí pelo fato dela estar tão escondida, tá? Então essa questão de estar escondida combina com a moto, né? Porque é uma moto toda carenada, ó, toda escondida. Então a corrente também fica escondida aqui embaixo dessas carenagens, tá? Então aqui é plástico, tá vendo, ó? Aqui em cima é plástico, aqui é a sua balança, né? Metálica. Aqui, ó, plástico aqui em cima e aqui embaixo plástico também. Então a gente consegue ver, ó, tá vendo? A sua coroa aqui embaixo. Então é um sistema tradicional mesmo de corrente, né? Coroa e pinhão. O que é ponto positivo aqui para o mundo off-road também, né? Esse tipo de transmissão aqui tolera muito bem as adversidades do mundo off-road, incursão em água também. Então temos esse ponto positivo, ao meu ver, ruim para ficar cuidando, né? Eu sei, é um saco cuidar de corrente de transmissão, mas a gente tem esses pontos positivos de ser um kit muito confiável e muito versátil em tolerar todos os tipos de uso, né? Essa é a visão da roda do lado de cá. Então mesma coisa, ó, roda raiada com fixação externa. A gente consegue ver em azul lá as costas da pastilha.
realmente está limpinha, né? A pastilha, quando está mostrando a cor assim, significa que a moto está muito limpa ou muito pouco rodada, né? Então, não sei se, acho que eu mostrei, né? Então, ó, 160/60 aro 15 aqui. E essa é a visão aqui da parte de cá, ó. A gente consegue ver um pouco mais a suspensão traseira aqui, ó. Então, perceba aqui os caminhos que ela vai percorrer aqui no seu ajuste. Os seus braços aqui de alavanca do ProLink. E o cavalete central do lado de cá. E a gente consegue ver o cavalete lateral aqui, ó, com mola única, ok? Algumas mangueiras de respiro aí, tá? Mangueiras que drenam água, possivelmente uma é do tanque e a outra é do reservatório embaixo do tanque. Ela tem um dreninho ali embaixo, caso molhe, ok? Então possivelmente uma dessas mangueiras vem de lá. E aqui do lado de cá a gente tem a mesma coisa, ó, pedaleira do garupa aqui, como eu já mostrei. Vou deixar fechada para vocês verem como fica fechada. Abertura de ar, o aço escovado, ó. Olha que bonito aqui essa inscrição do Dual Clutch Transmission, que é relacionado ao câmbio automatizado, né, da Honda. Um aço escovado aqui com a inscrição Honda para receber o seu pé aqui, ó, internamente na sua plataforma. E a pedaleira do piloto aqui, que pode deixar rebatida o tempo todo, né? Se você não quiser usá-la, né? Normalmente pedaleiras do piloto não podem ficar rebatidas, né? Não tem jeito, né, mecânico de ficar rebatido, mas na XADV aqui a gente tem, ó, a possibilidade de deixá-la fechada e não temos também raspador, tá? Não temos raspador aqui, o que é comum a gente ver em pedaleiras de motos tradicionais, digamos assim, né? Então, avançando aqui, a gente consegue ver, ó, a plataforma do lado de cá, tá vendo? Acabamento emborrachado aqui na plataforma, um preto brilhante aqui embaixo. Essa moto tem acessórios originais, tá? Custa uma fortuna, mas tem. Tem protetor de carenagem original, tem kit para os 3 baús original, tem aquecedor de manopla original. Enfim, dá uma entrada, entra no site oficial da Honda que vocês conseguem ver todos esses acessórios originais. Essa moto aqui toda equipada com os acessórios originais, deve ser um espetáculo para viajar, hein? Não sei, pessoal, eu realmente tinha alguns preconceitos com essa moto antes de eu conhecê-la pessoalmente, porque vendo ela pessoalmente, realmente é um espetáculo, a moto é muito legal. Então, vendo do lado de cá, ó, a abertura aqui do radiador, como eu já mostrei aquela hora, e isso aqui é o que a gente vê do lado de cá, tá? Tá vendo, ó, parte do escapamento, existe um protetor aqui, ó. Tem um protetor aqui de ferro, tá? Metálico, que protege aqui o coletor e o início do cárter. O cárter tá aqui embaixo, ó, bem no meu dedo aqui. Então ele fica numa região mais alta do que o protetor. Então ela é parcialmente coberta. Então ela protege aqui, mas aqui ela não é 100% protegida não, ok? Algumas coisas que eu não mostrei. Então a seta dianteira, ó, que eu esqueci de mostrar aquela hora. Então a mesma seta tradicional aí de todas as motos, a seta em LED da Honda. E essa moto fica com as setas sempre ligadas. Na hora que eu tiver ligada, eu mostro para vocês características das motos de alta cilindrada da Honda, tá? Então, com a moto ligada, fica sempre ligada a seta, o que dá um charme muito legal. Outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês do lado de cá, ó, é que aqui a gente tem uma abertura, ó, abertura do óleo, e possivelmente aqui tem a vareta para conferir o nível do óleo, tá? Não tem a abertura de vidro aqui que a gente costuma ver, principalmente do lado direito da moto, a não ser que ela tenha uma abertura que só fique exposta quando alguma carenagem está desmontada, o que eu acho que não deve ser, porque o consumidor precisa ter acesso fácil a esse tipo de coisa, né? Pessoal, eu não consegui abrir isso daqui, tá muito duro, tá muito apertado, possivelmente isso aqui foi apertado com um alicate, então eu não vou conseguir mostrar isso aqui aberto para vocês. Como é uma moto consignada aqui para venda, não vou tentar abrir com alicate, vai que eu marco aqui, estrago, né? Então vamos deixar do jeito que tá, mas possivelmente tem uma vareta aí para conferir o nível do óleo. Vamos dar uma olhada nesse banco, ó, bancão largo, grande, confortável, ok? Banco bem característico de scooter, tá? Então, como você tem várias possibilidades de apoiar o pé, você pode sentar mais para frente, você pode sentar mais para trás apoiando aqui o seu quadril. Existe essa elevação aqui, ó, para ajudar o garupa a não escorregar para frente. Olha como é largo aqui, ó,
olha a minha mão, próxima do banco, ó. E aqui a gente tem esse ressalto, ó, que facilita o seu acesso ao chão, ok? Como ela é uma moto mais larga, né, por essas plataformas, esse ressalto aqui ajuda você ter acesso ao chão, ok? Já vamos dar uma olhada no que a gente tem embaixo desse banco. Deixa eu pegar a chave dela aqui, ó. Chave presencial, tá? Olha como é a chave dela, ó. A chave é bonita, mas não passa um aspecto assim de algo premium não, tá? Então aqui ela tem algumas chaves reservas também, beleza? E só deixar perto, ó. Vou deixar apoiado aqui, ó. E aí é só apertar o botão, ó. O botão direito, né? Tem dois botões aqui. O botão direito abre o banco, tá vendo? Tá escrito aqui, ó, seat de banco. E o botão esquerdo abre o bocal do tanque, que eu já mostro para vocês. Então eu apertei, existe uma abertura eletrônica aqui, não é acionamento mecânico por cabo, e ela tem um amortecedor hidráulico para abrir, ó. Ela abre sozinha e ela tem um amortecedor aqui, ó, do lado de cá. O que é muito legal, isso é raro de encontrar em aberturas de banco. Então perceba, ó, ela tem uma resistência para fechar e quando você solta, ó, depois que ela passa de um certo ponto, ó, ela abre sozinha, o que é muito útil quando você vem com as mãos carregadas de coisas para pôr aqui. Então isso facilita aí o seu acesso no dia a dia. Perceba que ela não tem um acesso tão generoso aqui para você embarcar as coisas, eu senti falta disso. Acho que ela poderia ter uma abertura um pouquinho mais angulada. E para uma moto que beira os 100 mil reais, eu achei que poderia ter dois braços hidráulicos. Porque perceba, ó, como ela tem só do lado de lá, ó, é molenga, ó. Ó como ela balança aqui em cima no final, ó. Ó, olha como ela é molenga aqui em cima, ó. Tá vendo? Então ela fica com um apoio deficitário aqui, porque ela só tem de um lado. Se ela tivesse dos dois, isso aqui ia ficar bem rígido e passaria uma impressão de algo mais premium, tá vendo? Ó, ó como é molengão, tá vendo? Aqui a gente tem, ó, os acabamentos de borracha e que a gente tem um espaço generoso, se eu não me engano, 22 litros, então vai caber um capacete fechado aqui dentro. E aqui a gente tem, ó, um LEDzinho de cortesia, muito legal para você visualizar seus objetos aqui de noite, né, quando você estiver de noite com a moto. Então esse é o seu reservatório, tá vendo, ó? Aqui no fundo, ó, bem aqui no meu dedo, ó, tá vendo um buraco aqui? Esse é o buraco de dreno que eu falei para vocês, que possivelmente sai lá embaixo naquela mangueira. E aqui a gente tem o seu porta-ferramentas e a ferramenta de regulagem da pré-carga da suspensão traseira, ela já está aqui, ok? Para você, consumidor e usuário, poder fazer o ajuste aí na sua própria casa, tá? Esse é o acabamento aqui, ó, da parte de cima do banco, ó. Beleza? Com a sua vedação, ó, seus pontos de apoio. E aqui a gente tem alguns adesivos, ó, onde fala sobre calibragem, fala sobre a folga da suspensão, algumas informações, ó, o limite de carga, ó, 5 kg, e observe o quanto permite folga. A minha Versa 650 é de 25 a 35 milímetros de folga. Aqui na XADV é de 45 a 50. Possivelmente por causa do formato e o tamanho da balança e o quanto essa balança se movimenta, né? Então precisa ter um pouco mais de folga aí na corrente, beleza? Então observe aqui mais uma vez, ó. Olha como esse banco não abre muito, não tem uma abertura tão generosa. Não é o fim do mundo, né? Dá para embarcar aqui o seu capacete, as suas bagagens, mas o embarque precisa ser aqui da parte mais de trás. Se você estiver aqui lateralmente com a moto, ó, o acesso ele é um pouco limitado por causa da angulação desse banco, tá? Então aqui a gente consegue ver, ó, a abertura, o trinco, ó, a fixação das alças do garupa, e é isso que a gente observa, ó, do seu banco quando ele está aberto, beleza? Vamos dar uma olhada de perto nesse pistão de óleo que suporta aqui o banco, e esse é o acabamento, ó, fixado com grampos metálicos aqui na parte inferior. Então para fechar, ó, é só bater aqui mesmo e já era, já tá fechado. Aqui na parte de cima, ó, acabamento em costura, e aqui a gente tem um acabamento bem mais bonito que na parte inferior, né? O que é normal e comum de encontrar nas motos, né? E aqui, nessa parte aqui, vamos pôr a chave para cá, a
A gente tem a tampa do tanque de combustível, então apertou aqui, ó, fio, e ele tem uma abertura automática, ó que legal, ó. Então ela tem uma mola aqui no eixo, ó, uma resistência, ó que abertura legal, ó, com um amortecedor. Isso é legal de ver, de encontrar em motos premiums, né, com acabamento premium. Então apertou, abriu. Bem legal. Abertura eletrônica também. Não é um botão duro, né? Quando é acionamento mecânico, normalmente é um acionamento por cabo. Então a resistência de fazer o acionamento fica na sua mão. Aqui não, um botão bem leve, eletrônico. E você consegue ouvir o clique da trava eletrônica liberando aqui a abertura, né? Então o bocal aqui não tem trava, né? Porque a trava é na carenagem aqui que tem, né? Então isso aqui não abre com a moto se estiver afastada da chave presencial. E isso aqui a gente vê, ó, na parte do seu tanque, tá vendo? A gente consegue ver a gasolina lá dentro. Aqui o acionamento, ó, da dobradiça eletrônica. E essa é a tampa, ó, com a sua vedação simples aí pro combustível, né? Então colocou lá, girou até o fim, é uma rosca curta, né? Então tranquilo de você acionar com a mão. Bateu a mão, fechou, beleza? Olhando aqui para cima, a gente consegue ver, ó, a parte central aqui da moto, ó, com esse preto brilhoso. Aqui a gente tem um adesivo, ó, sobre os acessórios da moto. E aqui a gente tem o botão de acionamento. Olha como é bonito o acabamento, ó, um preto brilhante aqui. As inscrições como eu já mostrei. Então quando você gira para o lado direito, você desliga a moto, tá? Girou para o lado direito, você desliga. E quando se você deixar a moto esterçada, você consegue travar o guidão. Vamos ver se ela trava aqui. Aí, apitou e travou, ó. Guidão travado. E aí para ligar, você aperta e segura esse botão do meio, ó. Ela já vai... o primeiro estágio, ela destravou o guidão, ó, tá vendo? Ele tá solto. E se eu apertar e segurar agora, ela vai nos dar a apresentação do painel aqui e vai deixar a moto pronta para a gente dar a partida. Então para desligar, ó, apertou para o lado esquerdo, ela já se despede e desliga. Então antes da gente ver o painel, vamos dar uma olhada aqui no seu manete. Então a gente tem aqui, ó, um manete bonito, bem acabado. Ela já tem esse protetor de mão original, que é curto, ó, ele é pequeno, ó. Tá vendo? Tem aberturas de ar aqui, inclusive. Então perceba, ó, não protege muito a sua mão aí no uso numa viagem um dia frio, por exemplo, ou de muita chuva, tá? O seu manete do freio traseiro, tá vendo? Ó, tem um ponto de fragilização aqui do manete, para você não perder ele inteiro em caso de quedas. E aqui a gente tem regulagem de altura, tá? Então é um manete rígido, tá vendo? Ó, porque é um manete de freio, então ele não vai até o final. E aqui a gente tem, ó, um maisinho, que é para você passar as marchas, né, para você aumentar as marchas como se você estiver pilotando ela no manual. E um menos aqui embaixo, para você diminuir as marchas. Então você fica aqui numa posição de gatilho, ó, para aumentar e diminuir as marchas caso você esteja pilotando no modo manual. Aqui o botão do farol, tá, ó. Então lampejador, quando você segura para cima, ele fica com o farol alto ligado o tempo todo. Então não é uma posição muito comum, né? Porque na posição de gatilho, que costuma ser o farol alto, tá a posição do botão do câmbio. Então aqui o acionamento ele fica um pouco diferente aqui. Você pode acionar tanto com o indicador e tanto com o polegar, tá numa posição mais atípica, né? Então aqui a gente tem, ó, o botão do mode, dos modos de pilotagem. A gente tem aqui, ó, o botão de funções. A gente usa esse botão para zerar o computador de bordo e etc. Botão de buzina, tá? Botão de buzina, perceba a diferença de cores, ó, o que é muito bonito, que aprimora o acabamento, né? Então, botão de buzina, botão de pisca-alerta em cinza também, seta e o joystick aqui, ó, com cima, baixo, direita e esquerda, para você comandar aqui o painel, tudo à distância, tá? Então, o painel não tem botões aqui para você, tudo você vai comandar por aqui. Então perceba, ó, o acabamento é perfeito, bonito, condizente com a categoria da moto, beleza? Então a seta aqui, com seus acionamentos, simples, tradicional.
E aqui o reservatório do fluido de freio traseiro, guidão tradicional, tá? E exposto. Então você pode pôr um suporte de celular aqui caso queira, mas o painel tem conectividade e dá para espelhar algumas informações, inclusive informações de navegação, tá? Então, ó, aqui a gente consegue ver as saídas, ó, dos fluidos de freio aqui e os cabos elétricos, ó, que estão aqui na minha mão, tá os cabos elétricos, e nesse de cima aqui o cabo do fluido do freio traseiro. E o guidão vai para o lado de cá, onde a gente consegue observar esse negócio estranho aqui, tá vendo, ó? É o freio de mão. Você puxa essa alavanca para lá, freio de mão acionado, então vamos ver lá, ó. Roda traseira não gira. E vamos voltar a alavanca para cá. É bem macio, tá? De acionar, não é duro. Bem macio. Então fechei a alavanca, roda traseira solta novamente. Então, freio de mão, o que é muito útil para motos com câmbio automático, como aqui, porque a gente não consegue deixar a moto engatada na hora de estacionar, para travar aí a roda traseira, né? Então, por isso que é útil a gente ter freio de mão, por isso que a Africa Twin tem, por isso que a NC 750X DCT tem também. Antes da gente avançar para cá, então a gente tem aqui, ó, XADV, um belo painelzão TFT aqui, bem completo, com uma aba generosa aí para proteger você do sol aí na hora de você olhar o painel. Então aqui a regulagem da bolha, como eu já havia mostrado, né? Então vamos passar para o lado de cá. Então a gente tem aqui desse lado o botão em 3 fases, então corta-corrente desligado, corta-corrente ligado, e a terceira fase ele não fica, né? Ele volta sozinho, você segura para dar partida, ok? Aqui os botões do câmbio, então o botão de neutro, o botão de drive, né? Então quando você aperta o D, ele engata a moto e fica pronto para saída. E nesse botão prata aqui, A/M, significa automático /manual. Então aqui você consegue escolher em deixar ela no manual ou no automático. Então no manual ela não vai trocar as marchas para você, você tem que fazer manualmente por esses botões. Ou se você deixa no automático, ela troca, faz tudo para você sozinho, ok? Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como isso muda lá no painel, né? A gente tem uma informação visual lá no painel, quando está no automático ou quando está no manual. Aproveitar que a gente está de cara aqui com as etiquetas novamente, então, lembrando que essa aqui é uma moto consignada aí, ó, XADV 2022-22 com 5.000 km, custando 89.500, isso, 89.500, é só você fazer o Pix aí, que essa moto pode ser sua. Vocês estão observando, né? A moto realmente tá muito linda, tá muito novinha, né? Pessoal, eu tô sentado aqui então na XADV e olha como é aqui a posição, ó. Então eu tô com o pé na plataforma horizontal, tá? Então você fica aqui com as pernas, ó, livre para você rotacionar, ok? E tem a plataforma da frente, ó, onde você pode deixar o pé, tá vendo? Não cabe meu pé inteiro, ó, tá vendo? Ele bate ali, não cabe meu pé inteiro. Mas se eu girar ele um pouquinho para fora, eu tenho essa posição, ó, olha meu joelho, quase 100% esticado. Então tem essa posição e a pedaleira, se você quiser, deixa eu abaixar ela aqui, ó. Você pode pôr o pé na pedaleira também, ó, e aí você fica numa posição mais de moto esportiva, né? Com a pedaleira recuada, o que dá para pilotar assim também, tá? Dá para pilotar assim também. Então, cansou dessa posição? Tem essa. Cansou dessa posição? Tem essa. E aí você pode, nessa posição, ó, eu encostei meu quadril aqui, ó, no final do banco, ó, e minha perna fica praticamente esticada. Isso aqui é um espetáculo para viajar, hein? Fala a verdade, como isso aqui não é um negócio confortável, hein? Isso aqui é mais confortável que Big Trail, tá? Para viajar. Pode ter certeza, essas 3 posições aqui fazem toda a diferença. Então do lado de cá a mesma coisa, né? E aqui, ó, guidãozão, numa posição alta e confortável, tá? Posição de Big Trail aqui no guidão. E aqui, ó, a suspensão do lado de cá não tem regulagem, e daqui a gente tem um parafuso para regulagem, tá? Do lado direito dela. Então vamos dar uma olhada nesse painel, ó. Então a chave está aqui perto, segurei, ela acionou o painel aqui. É um painel de TFT bem completo, com conectividade, dá para espelhar algumas informações do seu celular aqui, ok? É simples de mexer, tá?
não é difícil, perceba como é um painel colorido de TFT. E aqui nessa região de baixo ficam as informações do computador de bordo, já já eu vou mostrar todas elas para vocês. Aqui a gente tem o conta-giro, velocímetro, quantidade de combustível no tanque, né? Aqui a gente tem relógio, né? Horas, temperatura do motor, ok? Ou pode ser também a temperatura do ambiente, tá? Tô na dúvida agora porque ela tá com o motor relativamente frio, porque eu liguei ele agora há pouco, então ele tá morno, então pode ser a temperatura do motor. Então eu fiquei na dúvida aqui agora, mas tem essa medida aqui. Esse logo aqui, ó, é um logo de termômetro, tá? Então por isso me deixou na dúvida se é a temperatura do ambiente ou a temperatura do líquido de arrefecimento. Então, nessa lateral aqui, a gente tem as questões dos modos de pilotagem, então as entregas, já vou passar por cada item para vocês entenderem. E aqui a gente tem as marchas, tá? Então aqui ela está no neutro, conforme ela vai mudando de marchas, ela mostra que marcha está. E aqui nas laterais, as luzes espias, ó, luz de neutro, luz de controle de tração, luz de ABS. Existem outras luzes, ó, que ficam escondidas, tá vendo? E como eu falei, ó, a seta sempre ligada. Já já vou mostrar isso para vocês. Então, ó, deixa eu afastar a câmera aqui, ó. Então a gente está vendo o painel lá e eu vou mexer aqui no joystick, tá? Todos os comandos eu vou fazer no joystick aqui, ó, nesse botão. Então, observando o painel aqui, quando eu aperto pro lado, seja lado direito ou lado esquerdo, eu vou transicionar entre essas abas, tá vendo? Então tem número 1, se eu aperto para a direita vai para o número 2, número 3, número 4. Ok? Então são abas do computador de bordo. Então na aba número 1, nós temos o odômetro, tá? Quilometragem total dela aí. Nós temos consumo instantâneo, consumo médio e data, ok? Se eu aperto para o lado direito, ó, foi para a tela número 2. E aqui a gente tem o trip A. Então tá vendo a quilometragem do trip A, que aqui está escrito como viagem A. Aqui a gente tem consumo de litros do trip A. A gente tem consumo médio do trip A, e aqui a gente não tem nada, né? Aparece só o nome XADV. Se eu aperto para o lado direito novamente, ó, foi para a aba 3, então a gente tem viagem, né, o trip B, né, quilometragem, eu zerei agora há pouco para ver, por isso que está tudo zerado, litros do trip B consumidos, consumo médio do trip B, ok? Tá aparecendo um pouquinho porque eu não andei com ela, só liguei ela aqui no neutro. E aqui muda o logo para o XADV mais elaborado. Se eu aperto o lado direito de novo, ó, tá vendo? Foi para a aba 4. E aqui abre uma aba de combustíveis. Então, consumo em litros de combustível, consumo médio de combustível, o conta KM quando ela entra na reserva, né? Então, quando ela entra na reserva, ela começa a contar as quilometragens. E o consumo de litros da reserva. Então, a gente tem algumas informações aqui bem precisas nessa última aba aqui, na aba número 4, sobre consumo e combustível, ok? E aí quando a gente vem para o lado de cá, né? Então vamos dar uma observada nessa tela aqui central, ok? Então aqui, ó, vamos entender essas letras. Então esse P é o controle de potência, então tá vendo que tem 3 pontos aqui no seu círculo, ó, estão 2 preenchidos com azul e um tá cinza, não tá preenchido. Então ela tem 3 níveis de entrega de potência. Então aqui ela está no modo Standard, né, que seria o modo normal. Então ela entrega entrega potência quase no máximo, né, no nível 2. Freio motor quase no máximo, nível 2. O câmbio tem uma programação mediana de trocas de marchas. Tá vendo esse Dzinho significa que ela está no drive, né, no modo automático. E aqui o controle de tração sendo entregue em 2 níveis e o ABS entregue no nível máximo. E quando eu mudo aqui, ó, vou apertar o mode aqui, ó. Apertei o mode, mudou para o modo de chuva, ó, no modo rain. Então aqui, ó, no modo de chuva, mínimo de potência de entrega, mínimo de controle de freio motor, câmbio no modo mais manso possível nas trocas de marcha, controle de tração no máximo e ABS programação no máximo. Se eu aperto o mode de novo, apertei o mode, a gente entra no modo gravel, que seria o modo off-road. Então, ó, entrega o máximo de potência, máximo de freio motor, câmbio quase no máximo na agressividade para fazer as trocas, controle de tração no mínimo e ABS numa programação mais mediana, uma atuação
mais amena, né, mais tranquila para você usar aí no off-road, para permitir pequenas derrapadas, né? Ponto negativo que não dá para desativar o ABS, tá? Dá para desativar o controle de tração, mas o ABS não dá. Se eu aperto o Mode de novo lá, a gente vai para o modo User, onde eu posso configurar manualmente todas essas funções. Então, se eu seguro o botão Mode, ó, ele começa a piscar. Então, eu posso mudar, ó, aumentar a potência, diminuir a potência. Se eu aperto para o lado, eu posso mexer no controle de freio motor, tá vendo? Se eu vou para cá, eu consigo ajustar a entrega do modo de troca de marchas, do câmbio. Se eu aperto de novo, eu consigo modificar o controle de tração ou desligá-lo se eu segurar para cima, ó. Tá vendo? Desligou o controle e acendeu a luz espia do controle de tração. Aí consegui ativar de novo o controle de tração. E o lado de cá eu consigo mudar o ABS em duas programações, ó, 1 e 2. Então o modo User você pode configurar do jeito que você quiser. Se eu seguro o Mode de novo, ele finaliza, né, a configuração e deixa aí para você utilizar. Então é muito simples, basta você apertar o Mode aqui, você troca lá, ó, facilmente entre os modos de pilotagem. Então a questão do câmbio aqui, eu preciso ligar a moto para vocês verem. Eu vou dar partida aqui, já já eu mostro o ronco para vocês, tá? Vou pôr outro microfone ali perto do escapamento, então já já eu mostro o ronco. Vocês já vão ouvir aqui, obviamente, mas depois eu mostro com mais precisão. Então vou dar partida, ó. Moto em acionamento, né, ligada. Então se eu aperto o D aqui, ó, ela engata, tá vendo? Ela tá girando aí, né, tá mostrando a velocidade porque ela tá no cavalete. Então a roda traseira ela tá girando, tá vendo? Mas eu posso frear aqui, ó. Freiei a roda traseira e aí ela parou de girar, tá? Ela só tá girando porque ela tá sem carga lá embaixo. Então aqui, ó, eu posso apertar o neutro, não funciona enquanto eu não tiver com o freio acionado, qualquer um deles, tá? Então acionei o freio, ó, e vou apertar aqui, peraí que tá me faltando mão, vou apertar o N aqui, ó, aí eu consegui desengatar ela, ok? Então se eu engato, ó, observe esse campo aqui, ó, que é o campo do câmbio. Então ela engatou, tá vendo? Tá na primeira marcha. E se eu aperto o botão, esse botão cinza, ó, do automático manual, ela muda lá, tá vendo? Mudou pro M, mudou pro D, aqui nesse ponto, ó. Então se eu mudo pro modo manual, significa que agora quem troca as marchas sou eu. E perceba que ele perdeu aqui o campo em azul, aonde aparece o nível de entrega do câmbio. Então ela apagou tudo porque agora está tudo na sua mão. É você quem vai decidir. Beleza? Então essa é a questão que aparece do câmbio quando ele está entre manual e automático. Ó, apertei de novo e ele voltou aqui pro automático. Se eu desligo ela, ó, eu desliguei. E se eu ligar de novo, ó, ela engata o neutro automaticamente, tá? Ela não permite ligar engatada. Então, pessoal, eu vou mostrar agora para vocês o ronco dela. Vou pôr outro microfone ali perto do escapamento. E vamos escutar esse bicilíndrico de 270 graus de defasagem. É a mesma defasagem do motor da NC 750X, mesma defasagem do motor da Africa Twin, mesma defasagem da Interceptor 650 também. Então é aquele motor muito encorpado, muito grave, e na minha opinião é o motor bicilíndrico com o ronco mais bonito que tem. Na sequência vem um motor de 360 graus, como por exemplo da F800 da BMW, e por último um motor de 180 graus, como da minha Versys 650. Vamos aproveitar que ela está ligada aqui, ó. Vamos ver a sua lanterna, tá vendo, ó? Lanterna aí acionada, perceba como as laterais não acendem. E aqui, ó, a luz da placa em LED, beleza? Vamos ligar o pisca-alerta para vocês verem as setas funcionando, ó. Olha lá, as setas funcionando, e vamos ver lá na frente. Vou desligar a seta agora para vocês verem ela sempre acesa, tá vendo, ó? Perceba como ela fica sempre acesa, e se eu ligo o pisca-alerta, ela passa a piscar, né? Aí ela passa a piscar normal. Então eu vou desligar aqui. Então aqui, ó, olha como é bonito. Então, como eu falei, ó, nessas partes aqui, farol baixo, no meio aqui uma luz diurna, e embaixo, tá vendo aqui, ó, o foco aparecendo, e embaixo aqui, ó, o farol alto, vou acionar ele para vocês verem. Então puxou a abinha para cima, farol alto,
acionado aí, tá vendo? Aí acende todas elas, beleza? Vamos escutar o ronco dela então, ó. A chave presencial tá aqui em cima do banco do garupa. Então, segurou aqui, ela já aciona lá. Vamos esperar ela terminar de acionar. Então, vou desligar aqui o farol alto, que eu esqueci ligado. Vamos dar a partida, ó. Então, segurou. Motor em funcionamento. E aqui, como é um câmbio automatizado, né? Ou seja, é um câmbio de 6 velocidades e que um robô faz as trocas de marcha para você. Então ela tem neutro, primeira, segunda, terceira, até a sexta, como qualquer câmbio. E isso permite com que a gente acelere ela no neutro, né? O que é muito interessante, né? Scooters, né? Igual aquela scooter que tá ali, ó, a Honda Elite, é um câmbio CVT, né? Então não tem como se acelerar ela no neutro, ela tá sempre engatada, né? Não é o caso da XADV aqui, que te permite, né? Outras questões que eu esqueci de mostrar para vocês, ó, acelerador eletrônico, tá? Então, característica das motos de alta cilindrada da atualidade. E o freio dianteiro aqui, o manete do freio dianteiro igual, com fenda para fragilizar aqui, regulagem de altura aqui, reservatório de expansão ali e o mesmo protetor de mão igual do outro lado, né? Tinha esquecido de mostrar essa parte aqui para vocês. Então vamos acelerar para vocês ouvirem, ó. E aí? Esse bicilíndrico não tem erro, né? Coisa linda, é um espetáculo de ouvir. Pessoal, algumas coisas que eu esqueci de mostrar para vocês. O retrovisor, ó, fixação metálica com design pontudo aqui para aumentar o campo de visão. Isso é o que a gente vê na parte de trás, ó, não tem nada de muito elaborado aqui na parte de trás. Eu vou ligar ela aqui, ó. Deixa eu ligar o painel. Eu esqueci de mostrar, tá vendo, ó, como ele fica iluminado, ó. Tá vendo como ilumina o XADV? Vou desligar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Aí apaga, ou seja, tem um LED aqui iluminando lá o fundo para ficar aparente aí o nome, ó. Vou ligar mais uma vez para vocês verem. Ah lá, ligou e do lado de cá tem também. Então muito legal esse detalhe aqui desse nome iluminado, né? Pessoal, essa aqui foi a Honda XADV, né? Uma mistura do mundo scooter, igual aquela que tá ali, e uma mistura aqui de motos aventureiras, trails, big trails, né? Então uma moto esquisita, entre aspas, que você olha para ela não consegue identificar muito bem o que ela é, mas vocês viram como ela é muito legal nos seus detalhes, como ela tem diversas características que somam aí para te entregar uma excelente versatilidade, muito conforto para turismo e para suas viagens, né? Uma moto com um design muito moderno, muito bonito, né? Painelzão completo, câmbio muito legal, automatizado, né? Bolha generosa, a moto é bonita, olha como tem esse visual agressivo. E lembrando, essa moto aqui foi cedida pela Honda aqui de Campinas, pela Mundial Motos, e essa é uma moto consignada aqui, ó, 89.500, é uma moto seminova com 5.800 quilômetros rodados. Então estou deixando aqui na descrição o contato deles, caso vocês queiram entrar em contato e fechar negócio e levar essa linda máquina para sua casa. Fiquei tentado, viu? Gostei muito, muito mesmo da moto. Confesso que eu tinha preconceitos antes de conhecê-la pessoalmente, mas gostei muito. Pessoal, se você achou que esse vídeo foi útil, dá um joinha positivo aí, se inscreve e um abraço e até o próximo vídeo.